7 horas e 22 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia, você que está aqui acompanhando a programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Bom dia, produtor, já está no ar nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017. Confira agora os destaques da edição de hoje. Veja que a paralisação parcial da JBS deixa o mercado do boi gordo sob pressão. Bancada ruralista pressiona o governo para mudanças no setor do leite. Veja que o destino de carcaça de animais ganha uma solução sustentável e inovadora. Acompanhe uma entrevista sobre o trabalho realizado pelo Senar na prevenção do combate ao câncer, na campanha do Outubro Rosa. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom dia, produtor. Inicia essa manhã de sexta-feira falando sobre o mercado do boi gordo, que apresenta pressão baixista após a paralisação dos frigoríficos da JBS em Mato Grosso do Sul. E isso aconteceu fortemente de ontem para hoje, ou melhor, de quarta-feira para quinta-feira. Segundo a agência Scott Consultoria, a pressão baixista chegou a atingir 14 praças de produção. Você acompanha agora a análise feita pelo consultor da Scott Consultoria, Gustavo Aguiar. Olá, aqui é Gustavo Aguiar. Hoje trazendo informações sobre o fechamento do mercado do boi nessa quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. Bom, o mercado do boi com pressão de baixa, assim como a gente viu nos últimos dias, esse movimento continua, e tem sido especialmente reforçado pela notícia que vem lá do Mato Grosso do Sul, onde a JBS paralisou os abates nas suas unidades. A resposta também foi verificada para outras empresas, então uma demanda em ritmo mais lento nesse momento, tirando mais sustentação dos preços, além do que já vinha sendo observado nas semanas anteriores. Aqui, dentre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, foram verificadas quedas em 17, então fica visível como o mercado está especialmente pressionado nesse momento, e isso foi mais visível ainda nas praças, seja de Mato Grosso do Sul ou vizinhas a esse estado, com destaque para São Paulo, Goiás e Minas Gerais. De qualquer maneira, ainda é possível verificar até onde vai esse movimento, de interrupção de compra e qual vai ser a resposta do mercado a isso. Mas já que esse ano não tem sido fácil, a gente já verificou uma série de problemas no decorrer dos últimos meses, uma lição que a gente pode tirar disso é que a gente não deve ir ao extremo e tomar medidas comerciais desesperadas frente a essas notícias, e sim procurar entendê-las melhor, para avaliar quais serão os impactos, aí sim se posicionar da maneira mais equilibrada possível. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. Como você acompanhou na análise feita pelo Gustavo Aguiar, vamos agora ver como ficou a situação para as regiões brasileiras. Vamos ver. É isso mesmo. Você vai ver agora como vem sendo então essas quedas das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, com o valor então atualizado ontem. 14 apresentaram queda. Vamos começar com a região sudeste? A primeira região na tela do seu televisor é a região sudeste, onde tivemos aqui algumas quedas. E o queda de R$1 em Barretos e também Araçatuba, Belo Horizonte e Triângulo Mineiro também R$1 de queda, assim como R$3 no norte de Minas Gerais e R$2 no Rio de Janeiro. Com isso, os valores na tela do seu televisor, Barretos e Araçatuba em R$139, Belo Horizonte, Triângulo Mineiro em R$134, assim como o valor também do Rio de Janeiro. Tá aqui a parte sul de Minas Gerais, R$133, enquanto que norte R$132 e o Espírito Santo R$137 o preço do boi gordo à vista. Vamos para a região sul do país, vamos ver aqui a apuração da agência Scott Consultoria. Você pode acompanhar que houve alta na região oeste
do Rio Grande do Sul e teve queda em Pelotas. Acompanhe comigo os números. Na região nordeste do Paraná, R$ 137,00 a arroba do boi gordo. Na região oeste de Santa Catarina, R$ 138,50. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,25, houve alta de 5 centavos. E em Pelotas, apresentou queda de 5 centavos, fechou a R$ 4,35 quilo vivo do boi gordo. Subindo um pouco esse mapa brasileiro, região centro-oeste, onde foram observadas também 4 quedas só aqui nessa parte que você está vendo comigo. Queda de R$1 no sul de Goiás, Dourados e Três Lagoas e também de R$2 em Campo Grande. Com isso, Goiânia R$ 130, sul de Goiás R$ 131, assim como o valor verificado em Campo Grande e também Três Lagoas, enquanto que Dourados segue a R$ 132. Nas praças de Mato Grosso, vamos acompanhar agora? Nas praças de Mato Grosso não houve alteração entre quarta e quinta-feira. Acompanhe agora os números. Cuiabá, R$ 129,00 arroba. Região norte do estado, R$ 125, região sudeste, R$ 128,50 e na região sudoeste, R$ 127,00 a arroba do boi gordo, preço à vista. Nordeste, seguindo na tela do seu televisor, e aqui sim foram verificadas 3 altas. Alta de R$ 2,00 no oeste da Bahia e também, na verdade, R$ 3,00 no oeste do Maranhão. 2 altas verificadas para a região nordeste. Com isso, Alagoas segue ainda em R$ 153,00. Aí sim, oeste, R$ 140,50. Parte sul da Bahia, R$ 136, enquanto que o oeste do Maranhão, R$ 132,00 o preço do boi gordo à vista. E na região norte do país, nós vamos acompanhar as quedas que foram apresentadas segundo a agência Scott Consultoria. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho os preços para a região norte do país. Segundo a agência Scott Consultoria, houveram 3 quedas. Eu posso até adiantar para você. Queda no Acre, em Redenção, no Pará e também Paragominas. Podemos virar a tela aqui para a região norte do país? Não tem problema. Agora vai, produção. Região norte. O Acre, R$ 117,50. Redenção no Pará, R$ 130,50. Marabá, R$ 129,00. Paragominas, R$ 128,50. Já na região sudeste de Rondônia, cotação do boi gordo, segundo a Scott, R$ 129,00. No sul do Tocantins, R$ 128,00. E na região norte do Tocantins, R$ 127,00. Cotação da arroba do boi gordo que você acompanha aqui no Bom Dia Produtor. Vamos acompanhar agora as cotações do boi magro nas principais praças do país. E nesse início do programa, você gosta de saber como vai ficar o tempo na sua região. Então é por isso que a gente começa logo cedinho mostrando previsão de clima para a sua região. Vamos começar pela região centro-oeste, que está com o solo um pouco mais seco devido às chuvas irregulares que vêm acontecendo nessa região. Vamos saber se as condições vão melhorar na região centro-oeste. Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta para a gente como fica a previsão para o fim de semana e também para a próxima semana. Bom dia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. Olha, nas próximas semanas a região centro-oeste deve voltar a receber chuva, principalmente nas áreas mais secas da região, que devido à irregularidade das instabilidades ainda mantém a umidade do solo mais baixa, principalmente nas áreas em laranja e também amarelo do mapa. Nessas áreas, os índices de umidade ainda seguem inferiores a 30%, o que ainda não é favorável para o crescimento das áreas de pastagens. Nos próximos 5 dias, as instabilidades já começam a avançar um pouco mais, porque os ventos em altos níveis da atmosfera vai acabar trazendo mais umidade da Amazônia para o centro do país. Com isso, volta a ter previsão de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, metade oeste do Mato Grosso e também as áreas mais ao sul de Goiás. As chuvas mais expressivas ainda vão se concentrar nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul,
onde chove acumulados de até 50 milímetros. O tempo seco ainda persiste em grande parte do estado goiano e também na faixa leste do Mato Grosso. Na próxima semana, essas chuvas agora conseguem se espalhar cada vez mais pela região centro-oeste. Volta a ter previsão de chuva na maior parte, tanto do estado do Mato Grosso como também de Goiás. Mas o estado do Mato Grosso do Sul é que ainda deve receber os maiores volumes de chuva. Dessa vez, nas áreas mais ao sul do estado, deve chover até 50 milímetros em apenas 5 dias. Durante o terceiro período, essas chuvas ainda devem seguir bastante abrangentes na região centro-oeste. Agora, chove em grande parte da região e, inclusive, as chuvas significativas seguem se espalhando tanto pelo estado do Mato Grosso como também de Goiás. Volumes de até 30 milímetros podem ocorrer, enquanto que no Mato Grosso do Sul também segue chovendo de forma bastante expressiva. Então, ao longo das próximas semanas, as chuvas na região centro-oeste conseguem se espalhar e trazer melhores cenários para as áreas de pastagens que já vinham enfrentando dificuldade devido à baixa disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Muito obrigada, viu, Juliana Rezende? Olha, você acabou de ver a análise da Scott Consultoria, passeamos pelas regiões brasileiras com essas quedas. Das 32 praças pesquisadas, 14 apresentaram queda. E essas vendas paralisadas reduzem também o preço do boi gordo aos criadores, que ainda enfrentam incertezas em relação à solvência do maior frigorífico brasileiro. A perspectiva da produção brasileira de carne, assim como os reflexos também do fechamento dessa paralisação das 7 unidades frigoríficas da JBS no estado de Mato Grosso do Sul. É o tema agora do Bom Dia Entrevista, que a gente vai falar por telefone com Mariane Crespolini, ela que é pesquisadora do CPEA, está finalizando a tese de doutorado dela na Escócia, mas está de olho aqui na movimentação do mercado brasileiro. E é com ela que a gente fala agora nesta manhã. A gente vai até... Bom dia, Mariane. Muito obrigada por você ter nos atendido. Mesmo distante, você está de olho aqui no mercado brasileiro. Vamos falar agora sobre os valores. Para essa primeira quinzena do mês de outubro, de acordo com o indicador do CPEA, o preço do boi gordo apontou já uma queda de 1,23%, enquanto que para o bezerro, 1,53%. Agora me diz uma coisa, essa queda, esse movimento de queda é natural para esse momento? Responda para o nosso público, que a gente está curioso também. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Produtor. Muito obrigada pelo convite. Realmente, esse movimento de preços em outubro não é típico para o período. Se a gente analisar a série histórica que teve início em 1997, a série histórica do CPEA, a tendência de preços é que os preços comecem a subir em setembro, continuem com esse momento de alta e geralmente os recordes de preço do ano ocorrem em novembro, tá? Esse movimento de preços em outubro, ele também está relacionado, neste ano de 2007, a todas as inseguranças que o setor passou e também porque nas últimas semanas reduziu o número de negócios efetivados. Muitos agentes, inclusive produtores, estão aguardando para ver se os preços melhoram ainda mais. Então isso reduz o volume de negócios. Na sua opinião, agora, para esse final do mês de outubro, os preços devem reagir por conta, principalmente, da liberação dos animais do segundo giro? Mariane, qual a sua opinião? Elaine, como eu mencionei, é um ano muito complicado para a gente fazer previsão de preço, né? Mas assim, as próximas semanas, se dá para a gente imaginar que agora os animais saindo do segundo giro do confinamento, aumentando essa oferta de animais, ainda que haja um aumento da oferta, nós estamos entrando no auge da entre-safra do boi, né? Então, há um certo limite para essa questão dessas possíveis quedas de preço, né? Não dá para afirmar que elas não vão acontecer por causa da questão política, né? Por outro lado, o consumo brasileiro, ainda que tenha toda aquela questão da lenta recuperação, aqui na Escócia está muito claro que o Brasil tem recuperado o mundo tem recuperado a confiança no Brasil. Isso é positivo para a nossa economia, as investigações estão acontecendo e do lado das exportações, as nossas exportações de carne bovina estão indo muito bem. Então nessa balança entre oferta e demanda, por mais que haja os animais saindo para o segundo giro, a oferta comparativamente ao resto do ano ainda é restrita. E do lado da demanda, as exportações estão indo muito bem e o Brasil, aparentemente, vamos esperar que continue assim, está conseguindo colocar a sua economia no eixo.
Mariane, nessa última quarta-feira, mais uma bomba no cenário da pecuária de corte brasileira. Essa paralisação, essa notícia da paralisação das 7 unidades frigoríficas da JBS no estado de Mato Grosso do Sul pegou os pecuaristas de surpresa. Você acredita que isso deve afetar os preços? E qual o cenário que você vislumbra, não só para Mato Grosso do Sul, mas também com influência para todo o Brasil? Sim, Elaine, toda essa situação ainda é relacionada à principal indústria do setor, como a notícia que as plantas de Mato Grosso do Sul pararam as compras, elas afetam sim o preço. Como aconteceu no mês de maio e também em março, na época da carne fraca, quando a principal indústria do setor sai das compras, há um maior volume de animais disponíveis para as outras indústrias. Isso faz com que as outras indústrias fiquem com a sua escala mais confortável e possam sim ter maior pressão de preço. É muito difícil, Elaine, a gente prever o que pode vir a acontecer nos próximos dias ou mesmo nas próximas semanas. Esse curto prazo ainda é muito complicado porque ele está totalmente relacionado a essas questões políticas. Por isso que 2017 é um ano muito difícil para a gente falar ainda em tendência de preço. Tá certo. Olha, muito obrigada a Mariane Crespolini, pesquisadora do CPEA, que está aqui de olho no mercado brasileiro, mesmo estando lá no Reino Unido. Obrigada, viu, Mariane? Por aqui a gente segue falando sobre essa influência dessa paralisação das 7 unidades frigoríficas da JBS no estado de Mato Grosso do Sul. E para isso, temos uma entrevista agora conduzida por Antônio Gustavo. É com vocês, meninos. Para falar sobre a paralisação da JBS, eu trouxe também um pecuarista. Por quê? Porque a JBS ela fez uma paralisação nesta semana em 7 plantas frigoríficas aqui de Mato Grosso do Sul e a justificativa da empresa é sobre a insegurança jurídica depois do bloqueio de 730 milhões de reais determinados pela Justiça. A empresa faz negócios mensalmente com mais de 60 mil pecuaristas e decidiu temporariamente suspender compras e também abates. E para entender como que está essa situação com a parte mais prejudicada, que seria o pecuarista, nós trouxemos aqui um pecuarista para falar sobre o assunto. A situação do pecuarista depois da paralisação da JBS é o assunto do Bom Dia Entrevista. Eu converso agora com o agropecuarista Sérgio Cortada, que é de uma família tradicional de pecuaristas aqui de Mato Grosso do Sul. E a família do Sérgio Cortada negocia com a JBS há mais de 18 anos. E ele veio contar pra gente como que está essa relação depois da paralisação do frigorífico. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Antônio. Sérgio, vamos falar sobre 2017, que foi um ano bem desafiador para o pecuarista. O mercado já estava estabilizado, o valor da arroba já tinha conseguido uma melhora e acreditava-se que as coisas estavam caminhando para um caminho bom até o final do ano. Só que após o anúncio da última semana, aliás, desta semana, da última terça-feira, como que está a situação para o pecuarista depois dessa paralisação? Olha, está uma situação de perplexidade, na verdade, que teve até um post de um amigo meu, que é bem atuante no agronegócio, que colocou assim: se eu fechar o ano sobrevivendo a esse ano 2017, eu vou estar bem, porque foi o ano mais louco da pecuária. Então, esse ano, nós tivemos alguns problemas que foram momentos atípicos para o agronegócio. Tivemos primeiro aquela operação carne fraca, que acabou tendo uma consequência negativa a nível de exportação nosso, e depois descobriu que não era aquilo que foi, de certa forma, vendido para o mundo todo, né? Depois veio aquela questão da delação do JBS, e logo na sequência a paralisação das atividades de algumas unidades deles, que deixaram os produtores rurais receosos. E aí, como o Antônio bem falou, a arroba de R$ 134 em março, em plena safra, chegamos em junho a R$ 113, né, por questões atípicas de mercado. E agora, diante dessa, imagina, uma paralisação de um frigorífico que atende mais de 40% da produção nossa, é uma perplexidade para o produtor rural. A gente não sabe como é que o mercado vai absorver essa quantidade de carne excedente, digamos assim, que vai estar
em oferta pelos produtores, né? Ou seja, aproximadamente 3 meses a JBS anunciou que compraria pagando a prazo. Isso afastou todo mundo. Naquele momento o gado sobrou no pasto e hoje não tem gado sobrando no pasto, mas tem um gado de confinamento e semi-confinamento. Como está essa situação para quem confinou? Então, o confinamento e o semi-confinamento no Mato Grosso do Sul ainda é uma atividade tímida perante alguns outros estados como Goiás, mas tem crescido a cada ano. É uma tecnologia importante porque acaba produzindo carne numa época onde não tem oferta, então seja na entre-safra. E o gado no coxo não tem como você aguardar, não tem como você esperar, como no pasto, que você, eu vou esperar mais um mês, vou esperar mais 2 meses, não. Você não consegue dilatar muito tempo. A dieta é programada por dia, o animal tem que comer lá 15 quilos de matéria seca e tem que abater tal data. Então, dentro de uma variação de uma semana a mais, uma a menos, não teria problema. Então, o produtor não consegue, o produtor de confinamento, semi-confinamento, não consegue esperar muito tempo passar, digamos, um furacão para conseguir abater seu gado. Então, é um momento de dificuldade, de cautela, que o produtor rural, se estender essa situação, talvez ele tenha que negociar fora do estado, para aqueles produtores que não fizeram um contrato antecipado a termo ou no mercado futuro, talvez tenha que sentar numa mesa de negociação com frigoríficos fora do Mato Grosso do Sul. Diante dessa paralisação, outros frigoríficos também pararam as compras durante a semana. Não sei se já a situação já voltou atrás, se eles já estão comprando. Como ficou a situação com outros frigoríficos? Conforme aconteceu no começo do ano, com o JBS, que é o maior player do mercado, e na hora que um player que atende 40% da demanda sai da cena, acontece uma super oferta de carne nos frigoríficos menores. Então hoje, essa semana toda praticamente não saíram as compras. Então o mercado está de cabeça para baixo, os frigoríficos menores estão aguardando virar a semana para ver se vai continuar essa perspectiva de suspensão de abate do JBS, para ver se eles definem um preço mais baixo. Diante desse bloqueio de 730 milhões de reais, bem que a Justiça já revogou, mas existe um receio ainda de inadimplência por parte da JBS? Não acredito nisso. Não acredito na parte de inadimplência, até porque, pelo histórico do JBS, até as negociações que nós temos feito com ele cumpriram todas as negociações, apesar de ter estendido o pagamento para 30 dias, o JBS nunca atrasou um dia de pagamento com a gente, não ouvi falar de também ter atrasado com ninguém. E eu acho que o problema dele é um problema político, né? E ele está, na verdade, suspendendo as operações, talvez para tentar evitar uma inadimplência mesmo, porque com um bloqueio de 700 milhões do fluxo de caixa de uma empresa, é difícil manter o operacional de uma empresa com esse bloqueio nas contas. Né? Aproximadamente 3, 4 meses atrás, a empresa decidiu só pagar a 30 dias. Como estava essa situação até a semana passada? Os pagamentos estavam pagando em dia, a 30 dias, à vista, o preço estava acima do mercado? O preço estava normal de mercado, de acordo, digamos assim, com a lei da oferta. Esse mês começou com R$ 136 no CPEA, né? Ontem estava 132, numa época que a arroba do boi, na verdade, tem uma tendência de alta, né? E os pagamentos estavam sendo em dia, só que com 30 dias. Essa mudança de estratégia, que eu acho que talvez não tenha sido bem pensada, porque foi feita no momento bem pós-delação, que foi aquilo que no começo do ano causou uma certa desconfiança do produtor rural, e aí uma super oferta por consequência para os menores frigoríficos. E aí teve aquela queda na arroba drástica em junho, de R$ 113. Sérgio, sua família já é tradicional aqui em Mato Grosso do Sul, já negocia com a JBS há mais de 18 anos, desde que o frigorífico se implantou aqui no estado. Conta pra gente qual que é o recado para o pecuarista que está vivenciando esse momento. Olha, o recado que eu dou é ter cautela, não agir por impulso, abater somente o mínimo necessário para pagar os custos, porque se a gente, num momento como esse, se a nossa oferta for muito grande, a nossa mercadoria tem chance de ser muito depreciada. Então é segurar mesmo,
e abater somente o necessário para pagar os custos e cobrar os nossos políticos, os nossos sindicatos, cobrar apoio das nossas associações para que se resolva essa situação o mais rápido possível, né? De modo a não prejudicar não só a classe produtora, como toda a classe em volta do agronegócio e os funcionários da empresa e tudo mais. Para a gente encerrar, o que o pecuarista nesse momento espera do poder público nessa real situação? A gente espera parcimônia, equilíbrio e ajuda no sentido de não prejudicar a cadeia da carne do agronegócio, né? De modo que acredito que a Assembleia tem o papel dela de fazer a coisa de acordo com o que for necessário fazer, mas não tomar atitudes bruscas que pode, de repente, atrapalhar a operação de uma grande empresa, de um grande player no Mato Grosso do Sul, que vai prejudicar toda a classe produtora e riscos de colocar mais de 15 mil postos de trabalho em risco, né? Então, o pedido que eu peço é ajuda no sentido de parcimônia e de negociação, e é coisa que eu já tenho visto realmente na mídia, que desde ontem a própria Assembleia Legislativa, os integrantes da CPI estão tentando entrar em negociação com a JBS para que, de repente, esse bloqueio saia das contas e passe para, de repente, a garantias reais, de modo a viabilizar o pagamento do salário, o pagamento do operacional da empresa. E aí voltar a bater. Que são 7 unidades e a capacidade deles é muito grande e realmente a interrupção do abate da JBS do dia para a noite vai causar um impacto muito negativo para a cadeia do agronegócio. Sérgio, muito obrigado pela participação. É um prazer ter você aqui junto com a gente, também sendo voz do pecuarista aqui no canal do Boi, porque é muito importante, nós fazemos TV para o pecuarista, para o produtor rural. E vocês estão aqui representando essa classe, muito importante. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença de estar podendo falar aqui e uma oportunidade do produtor rural ser ouvido pela mídia. Perfeito. Conversamos com o Sérgio Cortada, ele que é de família tradicional aqui em Mato Grosso do Sul, que já negocia com a JBS há mais de 18 anos e falou para a gente como propriedade aqui no Bom Dia Produtor. Muito obrigado. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a 2 minutos para falar sobre os melhores leilões com transmissão aqui pela rede SBA. Você não pode perder, final de semana tem evento importante. Fique por aqui. 7h51 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira e melhor ainda aqui em companhia com Bom Dia Produtor. Vamos falar de investimento? Então já tome nota, já pega o papel, porque temos aí grandes oportunidades ao longo dos próximos dias. Quer ver só? Até o dia 25 de outubro você tem a oportunidade de conferir aqui, de adquirir touros Nelore, mocho e padrão a preço fixo. É a vitrine Nelore Sertanejo, do criador José Cantídio Junqueira de Almeida e Filhos, titulares da Fazenda Santa Lídia, localizada no município de Santo Antônio do Aracanguá, interior do estado de São Paulo. Detalhes que a gente vai acompanhar na matéria de Gustavo D'Angelo. O cenário deste grandes criatórios é a Fazenda Santa Lídia, em Santo Antônio do Aracanguá, município vizinho a Araçatuba, interior de São Paulo. É aqui que o criador José Cantídio desenvolve a seleção do Nelore Sertanejo. E a gente vai conhecer um pouco desse trabalho a partir de agora. José Cantídio Junqueira de Almeida conheceu a rusticidade da vida rural e já curou muito umbigo de bezerro. É um típico sertanejo rude e matreiro, astuto e sabido. Deu início à criação de Nelore mocho em 1970, quando se encantou pelos animais da marca OB, de Ovídio Miranda Brito. Sempre com passos firmes e cadenciados, desenvolveu uma seleção criteriosa, a fim de produzir um gado rústico, resistente e comprovadamente melhorador. O Didi, muito amigo meu, veterinário do seu Torres, veio aqui ver meu gado e falou: você tem que registrar esse gado, vai fechar o registro, aí só pode registrar filho de pai e mãe registrar. Aí eu apresentei meu gado para registro em 1970, registrou 72 vacas. Eu tinha um touro baiano e um touro de Barretos. E eu passei a criar Nelore mocho padrão, porque eu me encantei com
o moço do seu vídeo, o senhor Ioiô Prado me emprestou um boi, Baçu, era vizinho de rio, aqui do outro lado do rio, e a origem do gado dele também é OB, e em 1975 eu comecei a inseminação. Escolhi um boi campeão tipo frigorífico, agora recomeçou esse tipo de julgamento, porque o que nós queremos é produzir carne, todo mundo está partindo para isso, para produzir carne, e eu tenho assim uma felicidade grande de ter aprendido isso no frigorífico, que eu tinha que produzir um boi para ir para o gancho. Que eu produzo até hoje. A minha procura, eu perseguia, era esse boi para frigorífico. Por isso que eu obtive sucesso. Ao defender a marca, o sertanejo tem a certeza de que esse trabalho de quase 50 anos de seleção terá sequência com a próxima geração. O filho Antenor, já na vanguarda das atividades, segue à risca os passos do pai. Nós somos simples, não somos sofisticados. Nós queremos criar um boi a campo, um boi que sabe pastar, né, um boi que todo mundo pode comprar e ter confiabilidade, que vai enxertar a vaca, sabe, não vai sentir, porque é um boi que sabe pastar. E eu, como diz, eu represento uma tradição, mas daqui para frente eu tenho meus filhos, minha filha é zootecnista, meu filho é zootecnista, e meu genro também é zootecnista, e eles vão dar um passo largo a hora que tomar o meu lugar, e com certeza vão dar continuidade nisso que eu tenho. Meu pai desde o início selecionou o mocho e o padrão, né? E como ele mesmo disse, o nosso gado é muito rústico, é a campo, e nós selecionamos muito vaca habilidade materna, né? Vaca que produz bezerro pesado, e depois vai para o pasto, a campo, e nós fazemos uma prova interna também. Nós estamos na 28ª prova interna da BCZ aqui, que é avaliada a campo. E o que a gente produz é isso daí que vocês estão vendo, um gado rústico, precoce, bem acabado. E para difundir toda essa qualidade genética pelo país afora, a marca se prepara para uma maratona de vendas de reprodutores Nelore Mocho e Padrão, durante a vitrine e o leilão Nelore Sertanejo, que o canal do Boi mostra de 19 a 26 de outubro. Um dos destaques é este touro de repasse, que foi utilizado pelo criatório em 2 estações de monta. Federal está com 36 meses e é filho do campeão nacional, Feriado AB. Nós vamos ofertar esse ano em torno de 60 touros. Tem 2 categorias, uma mais zerada vão ser 24 animais e a mais nova de 2 anos 36 animais. São animais extremamente funcionais, rústicos, né? São mais de 50 anos de seleção e como o Antenor já falou, são animais extremamente adaptados, que já passaram seca no pasto, então que realmente são adaptados à realidade brasileira, né? Não são animais criados em confinamento, são animais criados a pasto, tiveram um trato para o leilão, mas são animais que já são adaptados a pasto, então eu tenho certeza que o amigo investidor vai ficar muito satisfeito com a rusticidade desses animais e que são extremamente melhoradores a nível genético e a nível de fenótipo também, vocês vão poder conferir um pouco da qualidade desses animais. O remate ainda vai contar com ofertas especiais de manga larga marchador e jumentos brasileiros. E nós temos essa seleção há mais de 100 anos já, que vem do meu bisavô. Eu sou a 4ª geração que a gente seleciona o jumento brasileiro. É um jumento que a gente gosta para fazer burro de serviço hoje e vamos mostrar um pouco, vender um pouco também desses animais. São quantos animais? São 6 fêmeas e 3 machos que vai ser ofertado. Quero convidá-los para assistir pelo canal do Boi a vitrine Nelore Sertanejo. A vitrine é uma modalidade nova que o canal do Boi implantou para vender boi e começa dia 19 de outubro. Tem um horário prefixado, todo dia eles anunciam, 19, 20 e vai até dia 25 a vitrine. Dia 26 é o leilão, dia 26 às 20h30, horário Brasília. E vem aí mais uma etapa do leilão judicial Leão Irmão. Leão Irmãos. Você não pode perder, acontece no dia 31 de outubro e são áreas agricultáveis do estado de Alagoas. Mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco.
cana para a produção de açúcar e etanol é a principal cultura agrícola do estado de Alagoas e tem um grande peso na economia. A cultura representa 20% do produto interno bruto. A cada dia mais o mundo tem se preocupado com o meio ambiente, fazendo com que a busca por práticas sustentáveis seja o foco de pesquisas e grandes investimentos. O Brasil se destaca no mundo pelo uso de energias renováveis, principalmente quando se trata de produção de etanol para o uso automotivo e energia gerada através de resíduos da cana-de-açúcar. E é exatamente aqui que surge uma oportunidade para você fazer parte do desenvolvimento do estado de Alagoas, através do leilão judicial Leão Irmãos. Ao todo, são 5 fazendas, todas próximas de Maceió, que irão a leilão agora no mês de outubro. A distância de Maceió a Santa Luzia do Norte, pela BR-316, são 30 quilômetros. E de Santa Luzia do Norte a Satuba são aproximadamente 8 quilômetros. E a distância de Satuba ao município de Atalaia são mais 45 quilômetros. Estas terras totalizam 1.513 hectares e estão cultivadas com cana para a produção de açúcar e etanol, e estão divididas em 2 blocos. No primeiro bloco estão 4 imóveis que totalizam 1.456,16 hectares. A Fazenda Humaitá possui 1.033 hectares. A Fazenda Santo Amaro, com 128 hectares. O Sítio Ferreira, com 53,16 hectares, todas localizadas no município de Santa Luzia do Norte, com matrículas no cartório de registro de imóveis em Rio Largo. A Fazenda São José dos Gregórios possui 242 hectares. Está localizada no município de Satuba, nas 2 margens da rodovia BR-424, no quilômetro 97. A documentação é garantida, havendo matrícula e CAR. A região possui o cultivo consolidado da cana há diversos anos, rodovias asfaltadas e regime de chuvas em torno de 1.500 milímetros por ano. Não há conflitos agrários ou áreas indígenas. Esse bloco é composto por 4 matrículas contíguas ou interligadas, todas do registro de imóveis de Rio Largo. Possui linha trifásica de energia. Esse bloco possui 68% de terras agricultáveis, mecanizáveis e se encontram cultivadas com cana. A topografia é plana, os solos possuem excelentes teores de argila e altitude em torno de 100 metros. Os canais de irrigação se encontram bem conservados. No segundo bloco, apenas um imóvel, a Fazenda Pau d'Arco, que possui 57,10 hectares no município de Atalaia, com registro no cartório de imóveis do próprio município de Atalaia. Se localiza a 10 quilômetros da BR-101, quilômetro 83. Estão 100% cultivadas com cana e altitude em torno de 150 metros. Não perca esta oportunidade de investir nesta matriz de energia renovável participando do leilão judicial da Leão Irmãos. A segunda praça será no dia 31 de outubro, com encerramento às 15 horas. Se você tiver interesse por mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbidjudicial.com.br, ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. Por aqui não acabou ainda não, viu? Ainda tem mais ofertas nos próximos dias. Está precisando reforçar a torada aí da sua empresa rural? Então, muita atenção, porque agora, neste domingo, com transmissão aqui pelo canal do Boi, a partir das 14 horas, acontece o leilão de touro genética OL. Serão ofertados 120 touros avaliados, que você vai ver os detalhes na reportagem de Daniel de Paula. Somente os melhores entre os melhores. Essa é a síntese dos 120 reprodutores em oferta no leilão de touros genética OL, que o canal do Boi mostra dia 22 de outubro, direto de Goianésia. Se tem algo que o fundador do grupo Otávio Lage deixou para gerações que comandam hoje as empresas foi, além da diversidade nas atividades, que todas elas tenham o máximo de desempenho para resultados. Imagine no Nelore, em que foi pioneiro na inseminação em Goiás e que há quase 45 anos tem acompanhamento de tecnologia e fundamento genético. Graças a Deus nós temos um bom nome na pecuária
por causa dessa sequência. Eu quis falar de 72 até 2016 porque foi uma sequência de melhoramento. Por vários caminhos, nós chegamos no que nós achamos melhor. É o melhoramento do Nelore com desempenho para o Brasil. Desde o começo era para melhorar a produtividade do gado comercial para abate no final, que ele tem um desempenho bom tanto a pasto como no confinamento, quando era o caso, né? Então, assim, o foco sempre foi resultado. Tanto que quando a gente foi criar o nosso slogan, né, da genética OL, é a genética que engorda o seu bolso. Nós voltamos às fazendas do Grupo Otávio Lage para explicar um pouco mais esse melhor do melhor. A equação que é muito bem planejada para a formação desse rebanho até espremer o máximo de qualidade e se tornarem bichões como esses que vão para o leilão. Dá só uma olhada como é que funciona. O começo de tudo é uma base genética segura, com fêmeas selecionadas na Fazenda Bandeirantes, em Araguaçu, Tocantins, e que pertencem a um universo de 60 mil matrizes da Companhia de Melhoramento. Algumas fornecem embriões para a FIV, mas todas passam pela formação de um núcleo precoce, que é a manchete do programa. O grande diferencial de estar num programa de melhoramento genético com uma base tão ampla é que, de fato, nós temos comparações que são muito robustas em termos de avaliação genética para qualificar animais extremamente superiores à média que tem no rebanho nacional. A gente acredita muito que o grande driver aí do sucesso da pecuária do futuro é a precocidade sexual das fêmeas. E a gente já trabalha há alguns anos selecionando e priorizando essa característica da precocidade sexual de novilhas como busca. Quanto mais cedo a novilha pare, mais cedo a gente tem condição de avaliá-la para que ela fique no rebanho ou saia através das suas avaliações como um animal que não interessa como geradora de futuros touros. E a gente tem a cada ciclo uma renovação muito grande do plantel, que é extremamente positivo para o melhoramento genético. E o que a gente tem para oferecer realmente é uma pecuária de ciclo curto, através da genética Nelore, com precocidade sexual, para emprenhar os animais o mais cedo possível, para a gente começar a ter matrizes parindo cedo e gerando caixa cedo nas propriedades de quem escolhe a genética OL. Na desmama, aos 7 meses, 1.300 machos são avaliados em conformação, precocidade, musculosidade e umbigo, antes de serem levados para a Fazenda Joia, em Bonópolis, Goiás, onde serão recriados a pasto em condições exigentes como a de secas prolongadas, que reforçam a capacidade produtiva de lotes como esses garrotes entre 10 e 12 meses, que logo voltarão ao crivo da Companhia de Melhoramento para avaliação de temperamento e CE. Só os 20% melhores viram candidatos a SEIP. Mas não acabou ainda não. Serão aplicadas ainda as notas para racial, aprumo, harmonia. E 10% desses animais que vieram aqui para a Fazenda de Goianésia, que é o centro comercial da empresa, ainda serão descartados. Isso significa que vão sobrar aí para o SEIP cerca de 230 animais dessa safra. Mesmo assim, todos eles ainda serão genotipados, mas só 120 deles é que são escolhidos para o leilão. Ou seja, os melhores entre os melhores. E desses 90%, dos 20%, nós estamos levando para o leilão só metade. Então, é o melhor gado produzido por nós, selecionadíssimo, que vai dar nesse leilão. A gente tem um universo de animais ceipados maior. Os que vão a leilão são os excepcionais animais, o top da safra, que a gente entende que são aqueles animais que o mercado está buscando pelo nível de raridade. São poucos animais que chegam nesse ponto em termos de índice. A gente tem percebido que, com a experiência prática, a gente tem cada vez tido uma procura maior. É uma coisa interessante que o nosso gado PO, normal, sem ser o ceipado, ele tinha até mais liquidez no passado que o ceipado. Agora, o ceipado acaba rápido porque quem testou viu que o negócio, de fato, melhora a reprodução e eles acabam tendo bezerros muito mais precoces, mais eficientes nas suas fazendas. Sem dúvida é o melhor do melhor. É o que a gente tem realmente como marca, é mostrar para o mercado no leilão o que a gente tem de melhor em termos de genética Nelore, tudo que a gente acredita em termos de pecuária do futuro, de vanguarda, porque o nosso compromisso é esse, é fazer o que a gente acredita e oferecer para quem está perto da gente, para os parceiros, o que a gente acredita para a pecuária de futuro.
Esse futuro está no leilão de touros Genética OL, dia 22, a partir do meio-dia, no Centro Comercial do Grupo Otávio Lage, em Goianésia, com transmissão pelo Canal do Boi. Muito bem, como você viu, muitas oportunidades de negócios para você ao longo dos próximos dias. Já se programa para continuar ligadinho aqui no Bom Dia Protô. Nós vamos para um breve intervalo e mais você vai ficar com as imagens de outro grande evento também com transmissão aqui pelo Agrocanal a partir das 8 horas da noite neste domingo. É o leilão virtual Águas Cristalinas, onde serão ofertados 120 novilhas Jersey prenhes registradas. A realização é da HL Leilões. Vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o setor leiteiro. Temos para você uma reportagem direto de Brasília. Fique por aqui, voltamos em 2 minutos. 8 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã para falar agora sobre um dos assuntos que foi muito comentado durante a semana, que é o setor leiteiro que passa por uma crise. Na última segunda-feira houve uma manifestação SOS Leite, balde cheio, bolso vazio, e o ministro Blairo Maggi foi ouvido pela bancada ruralista, mas a bancada ruralista quer apresentar mais propostas para arranjar soluções para o setor. A reportagem é de Odacil Canepa. A mobilização está por todo o país, mas a solução do problema ainda depende de uma portaria do Ministério da Indústria e Comércio. Apesar do anúncio oficial do ministro Blairo Maggi na semana passada, por enquanto, as guias de importações ainda estão valendo. Mas em Brasília, a bancada ruralista já tem outra proposta para enfrentar a crise do leite. E quase todas as propostas dependem do governo federal. Uma delas é a compra do leite excedente para a merenda escolar. Olha, na verdade, o governo que se fala tem que ser o municipal, o estadual e o federal. Se entrar na merenda escolar, por exemplo, isso é facilmente absorvido. Nós temos o programa PAA, que é o Programa de Apoio à Alimentação, que é compra direta pelo governo, repassando recursos para os estados e municípios. Se fizer isso, com certeza, não só a questão social, mas também Forças Armadas, outras áreas do governo que poderão, sim, comprar esse leite que está disponível, e aí nós vamos resolver. E também fazer um apelo aqui para os empresários que compram leite, porque o governo não compra leite de fora, importado, que dê preferência para o leite nacional, aí nós vamos também ajudar. A associação que representa os produtores de leite do Brasil, a Abra Leite, ainda não sabe se realmente as guias de importações do leite do Uruguai estão suspensas ou não. Odacil Canepa para o SBA. Vamos falar agora sobre clima na região sudeste, onde sempre vem tendo essa maior volume de água entre a parte sul e São Paulo. Só que norte de Minas e Espírito Santo, o cenário é o contrário. Chuvas muito irregulares já está danificando bastante as condições das pastagens. Ô Juliana Rezende, diz então aqui para o Brasil, para a gente estar sintonizado, a região sudeste deve receber um volume de águas maior para os próximos dias. É com você, Dacomar. Isso mesmo, nas próximas semanas as condições climáticas voltam a favorecer as áreas de pastagens, porque as instabilidades conseguem se espalhar cada vez mais pelo sudeste, o que ainda deve manter a umidade do solo mais elevada, principalmente nas áreas entre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, que já apresentam índices de umidade em torno de 50%. Já nas áreas mais ao norte da região sudeste, principalmente o norte mineiro, que já vem enfrentando dificuldades devido às áreas de pastagens, porque os pastos ainda não conseguem manter bom ritmo de crescimento devido ao déficit hídrico no solo. Nos próximos dias, já chove na região sudeste. Essas instabilidades se espalham entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. E essa chuva vai estar associada à passagem de uma frente fria de forma costeira pelo sudeste, que acaba vindo da região sul. O acumulado de chuva nos próximos 5 dias fica em torno de 30 milímetros no oeste do estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro até o dia 24 de outubro. No decorrer do período seguinte, essa chuva segue se espalhando pela região. Já volta a chover em áreas mais centrais do estado de Minas Gerais, que apresenta problemas já de déficit hídrico no solo. Mas as chuvas mais expressivas ainda devem se concentrar entre o estado de São Paulo e também sul de Minas. Agora, esse acumulado de chuva no decorrer dos próximos períodos não deve passar de 50 milímetros no oeste do estado de São Paulo e entre todo o estado paulista e o sul mineiro, o acumulado não deve passar de 30 milímetros. A partir do
terceiro período, essas chuvas conseguem se espalhar cada vez mais pela região. Aí volta a ter previsão de chuva em praticamente toda a área da região sudeste. O acumulado de chuva vai ser bastante expressivo entre o estado de São Paulo, toda a metade sul mineira, Rio de Janeiro e também as áreas mais ao sul do estado do Espírito Santo até o dia 3 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, volta a chover em áreas mais secas do sudeste. Isso segue favorecendo principalmente os pastos que já vinham mantendo ritmo bastante lento de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. E olha, nesse último dia 17 de outubro foi comemorado o Dia da Agricultura, que é a arte de cultivar a terra e uma das atividades mais antigas do mundo. Vamos lá para o estado do Rio Grande do Sul saber a influência dessa atividade para o estado gaúcho nessa reportagem de Anelise Nicolodi. Ninguém desenvolveu mais a agricultura no mundo do que o Brasil. Nos últimos 30, 40 anos, a Revolução Verde tomou conta de todas as regiões brasileiras. Mais de 30% da área total do Brasil é tomada por terras cultiváveis. Ou seja, quase metade do país não é de cidade, e sim de regiões agrícolas em pleno desenvolvimento. Nós temos uma reserva de terras que dificilmente outro país no mundo tenha. Se calcula em torno de 216 milhões de hectares ainda possível de serem utilizados aqui no nosso país. O exemplo maior está lá naquela região do Cerrado, que ainda não foi transformado, né? Não foi, eu uso a palavra muito, talvez um pouco forte, não foi ainda domesticada. Veja o exemplo da soja, né? A soja é uma cultura originária da China. Hoje está voltando para lá, mas ela veio da China, de uma região de clima praticamente entre o temperado e o tropical, mas mais para o lado temperado, né? Por isso que se adaptou aqui no Rio Grande do Sul. Em nenhum país do mundo era possível se cultivar soja em clima tropical. Hoje nós estamos cultivando lá em Roraima, né? No Maranhão, no Pará, quer dizer, nós temos condições. Então, quem é que fez isso? Foi a tecnologia brasileira, foi o mundo científico do nosso país, que fez com que houvesse uma transformação na planta de maneira tal que ela pudesse ser cultivada em ambiente praticamente tropical. Um estado em especial transformou a agricultura. Foi capaz de fazer as plantas produzirem muito mais nos últimos anos. O Rio Grande do Sul se tornou uma potência na produção de grãos. Passamos de importadores para exportadores de alimentos. E ainda fizemos isso com sustentabilidade. A tecnologia transformou a agricultura, aumentando a produtividade das lavouras e preservando os recursos naturais. O plantio direto na palha foi, sem dúvida, um divisor de águas. Além dos ganhos de produção, este modelo de agricultura trouxe também ganhos para a natureza. O impacto ainda existe, mas os danos ambientais hoje são muito menores que os de 20, 30 anos atrás. O plantio direto, sem dúvida, não do ponto de vista ecológico, de manutenção do meio ambiente, de prevenção de qualidade do solo, sem dúvida nenhuma, né? Foi um fator fundamental. É uma prática que veio ajudar a conservar e, inclusive, tem responsabilidade fundamental no nível de produtividade da nossa lavoura no dia de hoje. Com o aumento da capacidade de produção, ajudamos o Brasil a quadruplicar as exportações de produtos agropecuários e agroalimentares. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações brasileiras saltaram de 20 bilhões de dólares no ano de 2000 para 85 bilhões em 2016. O país se tornou o maior exportador mundial de café, aves, açúcar e soja. Se for pensar na soja, né, que é um principal pauta da exportação e um dos principais produtos agrícolas, tanto do estado, né, como da região aqui, a gente pode identificar, por exemplo, da safra do ano passado, de 2016, se comparado à safra de 96, nos últimos anos, a gente tem aí, são 20 anos aí, a gente tem um aumento de 1 milhão de hectares por ano, né? Isso se reflete em toda a cadeia produtiva. A gente tem aí também um aumento de produtividade em torno de 13% ao ano da soja. Da mesma forma se reflete. E não é só a soja, né? Também outros produtos aí que tornam o Brasil hoje exportador, né, de produtos agropecuários.
Isso só foi possível porque a chamada revolução tecnológica também chegou no campo. A agricultura de anos atrás considerava a média produtiva da lavoura. Ou seja, do pré-plantio fazia-se uma amostragem do solo e o resultado obtido valia para a propriedade inteira. Porém, as lavouras apresentavam manchas com produtividade bastante variada. A agricultura de precisão surgiu para sanar esse problema, utilizando mapas gerados via satélite, aliado a diversas ferramentas de manejo. A agricultura de precisão mostra ao agricultor as porções de terras mais produtivas, além de conseguir apresentar as áreas que merecem atenção. O mapeamento de fertilidade do solo, ele pode trazer esse benefício. Tu programar melhor tua adubação, tu saber qual adubo vai te dar a melhor resposta, né? Consequentemente, utilizar a quantidade de adubo na quantia certa, no local certo, vai fazer que tu aumente a tua eficiência. Consequentemente, aumentando a tua eficiência, corrigindo manchas de solo, corrigindo manchas de fertilidade, tu tem um potencial produtivo maior. E isso está se refletindo durante esses anos, né? O produtor ele vem investindo em palha, sistema de plantio direto aqui no sul. Ele está investindo mais em adubação de solo, através de agricultura de precisão, mapeamento e fertilidade de solo, equipamentos de alta tecnologia para você ter uma boa distribuição na hora da semeadura, na hora da aplicação, na hora da colheita dessa safra. Então são fatores assim que são extremamente necessários. Quem não partir para a alta tecnologia e ter essa produção estável, eu vejo que não conseguirá se manter muito tempo pela atividade. Vai dar espaço para outros produtores mais tecnificados. Mas não é só a mecanização que torna a agricultura melhor. As pesquisas em biotecnologia, nanotecnologia e transgenia são essenciais para o futuro promissor da agricultura. Nenhuma tecnologia, e são muitas, né? É um complexo imenso e permanente. Nenhuma tecnologia só pode ser avaliada individualmente, né? Tem que ter o conjunto. Por exemplo, assim, se vamos considerar como é que nós implantamos uma lavoura, né? Nós temos que partir lá da análise do solo para ver qual é as carências, se é que há, para ver as necessidades de nutrimentos para as plantas, né? Nós temos que pensar na variedade, nós temos que pensar no espaçamento, na densidade de semeadura, nos métodos de cultivo, em todas as práticas culturais que vão desde controle de plantas daninhas, controle de doenças, controle de insetos. Então, não se pode pensar uma tecnologia individualmente. É o conjunto que traz o sucesso para a lavoura e para a agricultura, né? A agricultura é uma arte, então? Sim, é uma arte e uma ciência. Se diz que, isso desde os antigos, né? Porque tudo começou... Imagina assim, quando o homem era apenas ele começou como caçador, né? Depois como... caçador, ao mesmo tempo pescador, a gente diz, né? Mas depois ele foi como um coletor, coletava as plantas, né, que está na natureza, e aprendeu que uma semente colocada no solo fazia regenerar uma planta nova para produzir de novo aquela semente. Então vem de semente a semente. Isso é todo um processo e continua hoje, né? Só que nessa caminhada da agricultura pelo mundo nós temos então hoje um complexo imenso de tecnologias que foram geradas e o conjunto é que tem que ser analisado. E o futuro na agricultura está mais próximo do que imaginamos. Essa missão que o nosso país tem, né, de alimentar o mundo, é sem dúvida nenhuma uma verdade indiscutível, né? Nós temos a possibilidade, desde que o mundo político não atrapalhar, nós temos a possibilidade, né, de fazer com que o nosso país seja, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, o polo alimentador, né, dessa imensa população da nossa biosfera, né, terrestre, com praticamente 10 bilhões de habitantes. E agora eu falo com você, produtor rural, que está querendo fazer uma implantação de pastagem na sua propriedade rural. Para auxiliar você, existe a VDTech, que é um maquinário da Germipasto, que foi lançado em 2012. Foi lançada a VDTech 190, mas depois ela foi se aperfeiçoando e hoje já está na VDTech Multi. Quem vai explicar mais sobre esse recente lançamento é o Guilherme Beeta, da Germipasto, que já está por aqui nesta manhã de sexta-feira. Guilherme, muito bom dia. Fala pra gente sobre a qualidade desse material, desse produto. Bom dia para você.
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, quando a gente fala em qualidade, talvez essa seja uma das palavras de ordens da VDTEC Multi, porque realmente um dos grandes propósitos, uma das grandes finalidades dessa máquina é justamente melhorar o plantio da sua semente de pastagem. É uma máquina que regula de 2 até 30 quilos por hectare, então você pode trabalhar desde sementes puras até sementes com 50 de valor cultural e muitas vezes, né, opcionalmente, você também pode trabalhar com alguns outros produtos, como é o caso de isca de formiga, aquelas iscas de formiga peletizada, você pode trabalhar com a VDTEC, isca para caramujo, né? Nós estamos vendo recentemente ataques de caramujo na lavoura da soja, então o produto que combate esses animais são iscas também, então você pode estar utilizando juntamente com a VDTEC Multi. E essa máquina que traz também para você uma grande economia. Economia por ser elétrica, né? Então, por ser elétrica, nós conseguimos instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. A Multi, o ideal é que você instale na traseira, porque ela já vem com todo o chassi dela pronto para estar ligando no terceiro ponto do trator. Então, você não precisa desenvolver nenhuma plataforma, simplesmente é só fixá-la lá no terceiro ponto e iniciar o plantio. Ela joga no máximo 1,5 metro para trás e aí, meu amigo, vem a grande economia. Você tem a oportunidade, a possibilidade de colocar um segundo equipamento nessa mesma operação, nesse mesmo trator, que seria a grade niveladora que já vai vir incorporando as sementes, como nós estamos vendo exatamente nestas imagens. Então, nós temos aí semeadura e incorporação na mesma operação a R$ 50 por hectare de economia. Sem dúvida nenhuma, é um equipamento que faltava para você finalizar o seu plantio com chave de ouro. Olha, nós tivemos recentemente na AgriShow em Ribeirão Preto, um grandioso evento que se realiza anualmente lá na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E lá estava o Thiago Barreto, que é um dos nossos engenheiros agrônomos, e falou exatamente sobre as tecnologias Germipasta. Dá uma olhada aí. Lançamos um novo produto, que é a Select, né? Ela veio com um pacote tecnológico que vai auxiliar o produtor em relação a vigor, em relação à plantabilidade, né? Um produto que vai fluir melhor na plantadeira, uma durabilidade, assim, uma resistência maior no transporte. Então, assim, é um pacote tecnológico, nós juntamos tudo e colocamos dentro da Select. Um dos principais diferenciais é que ela germina muito rapidamente. Então, assim, em 7 dias, nós temos um potencial germinativo muito bom. Então, o estabelecimento dessa forrageira mais rápido. Então, a gente chegou num ponto de composição de matérias-primas que ela não atrapalha o processo germinativo, ela não trabalha com uma barreira física. Então, a gente coloca uma massa de revestimento e essa massa ela não age como uma barreira física, e sim para melhorar a plantabilidade, né, que a gente precisa distribuir isso de uma maneira mais uniforme, né? E sem fazer com que a gente consiga germinar mais rapidamente. Então, assim, eu não trato como barreira física. A semente consegue beber água, respirar melhor e assim germinar e poder gerar uma planta nova. Para quem cria, assim, é um motivo de orgulho, de olhar o produto, e a gente veio numa evolução, né? Então, assim, algumas sementes a gente tinha alguns problemas e a gente veio evoluindo e chegou num ponto muito bom. Temos algumas coisas ainda que precisamos testar mais para adicionar essa nova tecnologia que vai melhorar bastante. Está em processo de desenvolvimento, em processo de teste. Esse produto já está testado e aprovado. Então, assim, veio ao longo dos anos para chegar nesse ponto. E agora também temos umas baterias de teste para, nas próximas feiras e nos próximos anos, trazer um novo produto também. O processo de revestimento, ele depende muito de equipamentos com alto nível tecnológico, né? E nós já víamos ampliando o nosso parque de máquina industrial, e esse ano fizemos novas aquisições, melhoramos a questão do software. Então, assim, para melhorar, garantir que o produto entre do começo ao final
com toda a segurança, tanto em relação à umidade, tanto em relação à temperatura, que essa semente não sofra nenhuma perda do seu vigor durante o processo industrial. Dentro do nosso portfólio, a gente consegue colocar essa tecnologia para a semente de pânico, para a semente de braquiária e para as umidícolas. Olha, meu amigo, e para você adquirir a sua VDTech Plus e também a VDTech Multi é muito simples, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Se você preferir mais informações, inclusive das VDTechs, você pode entrar no nosso site, o www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, tanto Facebook, Instagram, você vai encontrar fotos, inclusive das VDTechs participando de eventos aí no Brasil afora. E no YouTube, o canal de vídeos, você encontra diversos vídeos, um acervo muito grande e tudo isso à sua inteira disposição. Olha, amanhã é sábado, amanhã é dia de Conexão Rural Germipasto, um programa informativo, sempre levando dicas importantes para que você tenha sucesso aí na sua pecuária, seja ela de corte ou de leite. Então não perca, amanhã às 7h30, das 7h30 às 8h30, horário de Brasília, em especial aqui no Canal do Boi. Bom, Antônio, por hoje é isso, um grande abraço, bom fim de semana a todos, é com você. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Guilherme Beretta volta na próxima segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho, né, Helene? É isso mesmo, você vai ver que o destino agora, destinação de carcaça de animais, tem uma solução inovadora e sustentável. Mas eu vou falar para você só daqui a pouquinho, depois do intervalo. 8h35 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira. Agora eu tenho uma pergunta para você que trabalha com suinocultura, avicultura ou mesmo frigoríficos. Qual a destinação correta dos dejetos da sua propriedade? Você sabia que existem biodigestores que fazem essa geração através da utilização do gás metano para gerar energia, diminuindo assim o custo da sua propriedade? Pois esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para te deixar atualizado sobre essa novidade de mercado, nós estamos recebendo em nossos estúdios o Fernando Bortoli, ele que é diretor do Grupo Batiston. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, bom dia a todo mundo que está assistindo o programa. Então vamos falar dessa novidade para o pessoal de casa, né? Que tem muita gente que ainda não conhece. E eu vou só falar aqui uma prévia e você complementa, tá bom? O Grupo Batiston desenvolveu e patenteou uma máquina que é capaz de produzir material biodegradável, tendo como fonte carcaça de animais que antes eram descartados no meio ambiente. Essa máquina ela foi testada pela Embrapa, que inclusive emitiu um laudo de confirmação. Vamos explicar melhor, então, o que significa esse biodigestor, a Ecolife. Como surgiu a ideia dessa máquina, Fernando? Então, a Ecolife ela é um desidratador de animais mortos, de carcaça de animais. Esses animais, eles são triturados, eles vão para uma câmara de desidratação e a ideia é produzir um material biodegradável, um material que não vai agredir o meio ambiente, não poluindo, tornando assim o processo do descarte dos animais mortos dentro da propriedade, não levando eles pelas questões de transmissão de doença. E esse material ele é livre de patógenos, não tem emissão de gases poluentes, então o equipamento elimina de forma correta os animais mortos na propriedade de forma barata. De forma barata, né? Mas como que surgiu a ideia de construir esse tipo de máquina, de ferramenta? É que a empresa, ela trabalha com soluções para o agronegócio e soluções sustentáveis é a ideia do Grupo Batiston. E dentro dos pilares aí da sustentabilidade, temos a parte ambiental, onde o produto ele não agride o meio ambiente, solucionando o problema dos animais mortos, e também, principalmente, a questão social, pois o manejo das carcaças dos animais mortos é um negócio um pouco difícil,
Hoje tem-se tecnologias como compostagem estática ou compostagem acelerada, e isso aí acaba tornando o ambiente insalubre para o trabalhador. Então a ideia seria fazer um produto o qual a gente não agredisse o trabalhador, não tivesse, pois não tem emissão de gases como amônia, não tem problemas de patógeno levado ao trabalhador, então surgiu a ideia de fazer um equipamento para descartar os animais mortos dentro da propriedade, respeitando os trabalhadores e o meio ambiente. Agora me tira uma dúvida, existem leis que regulamentam esse descarte de animais, Fernando? A questão é uma questão muito nova, a questão essa de descarte de animais. Então, não há uma lei específica sobre o que deve ser feito com os animais mortos. Tem-se um projeto de lei de 2016 que fala sobre o descarte dos animais não devendo ser utilizado para a alimentação, nem dos animais, nem pessoas. Então, os estados eles estão criando algumas normativas na questão ambiental, mas não tem uma lei específica. Então, esse equipamento ele foi para dentro do TECDAM, um projeto desenvolvido aí pela Embrapa, juntamente com o professor aí, doutor Paulo Armando, com a ideia de poder subsidiar um mapa para a criação dessa normativa, essa lei, para que seja feito o descarte de animais mortos aí em âmbito nacional, né? Então, quais são as vantagens em se adquirir essa tecnologia, Fernando? Essa tecnologia é uma tecnologia bem nova, o lançamento foi agora. Qual é a ideia dela? Ser descarte de animais ambientalmente correto, sem emissões de gases, né? Então, zero poluentes. A questão de gases, então, não emite poluentes, rápido processo, um fácil manejo pelo trabalhador, o baixo custo de manutenção, o baixo custo de operação do equipamento e solucionando esse problema de forma correta ali dentro da propriedade. E me diz uma coisa, o mercado de suinocultura, avicultura e até frigoríficos podem utilizar essa ferramenta? A ideia foi criada para o pessoal aí, para essas grandes corporações, frigoríficos, essas empresas que trabalham na produção de proteína animal como um todo, mas também a intenção foi se colocar em pequenas, médias e grandes propriedades na parte de suinocultura, avicultura e bovinocultura também, para que se faça o descarte dentro da propriedade de uma forma barata e uma forma fácil com um baixo custo operacional. É isso mesmo. E vocês, me diz uma coisa, o produtor está interessado, ficou interessado, quer saber mais informações? Onde encontrar a Ecolife, que vocês não ficam aqui na capital sul-mato-grossense, onde fica a rede da SBA, onde encontrar informações de vocês, da Ecolife? A empresa ela é de Santa Catarina, aí está sitiada na cidade de Xanxerê, Santa Catarina, e as informações podem vir através do site da empresa, né, do Grupo Batiston, aí no www.batiston. Com dois T's. Com dois T's. Batiston com dois T's. .com.br, né? E Ecolife, inclusive, vai ter um cliquezinho que vai poder clicar e saber mais da Ecolife? Vai na página da empresa, você sabe mais sobre as questões sobre os equipamentos, todos os equipamentos do agronegócio aí, desde compostagem, biodigestor, a parte de destino de animais mortos através da Ecolife e a parte de geração de energia. Soluções sustentáveis, né, Fernando? São sustentáveis. Eu conversei com o diretor do Grupo Batiston, Fernando Bortoli, sobre esse equipamento, sobre essa novidade de mercado, porque a gente tem falado muito sobre sustentabilidade, por isso informações dessas são muito bem-vindas a todos os pecuaristas e produtores sintonizados neste momento. Muito obrigada pelas informações, viu, Fernando? Obrigado. Quando tiver mais informações, mais novidades, pode trazer aqui para o Bom Dia Produtor. Antônio. E agora o assunto é a previsão do tempo para a região sul do país. Com bastante umidade do solo, as condições de pastagens são favoráveis para a região sul. Vamos saber se as chuvas devem permanecer até a próxima semana? As informações chegam através da Juliana Rezende, da Somar Meteorologia.
As chuvas devem seguir persistindo na região sul pelo menos até o começo do mês de novembro. As instabilidades ainda não devem dar trégua e a previsão ainda vai ser de chuva forte e também frequente no sul do país. Os índices de umidade do solo já estão bastante elevados. No Rio Grande do Sul e também nas áreas em rosa, em Santa Catarina, a umidade do solo já fica com índices superiores a 90%, enquanto que nas demais áreas os índices de umidade ainda regulam em torno de 70% a 80%. Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria de forma costeira pela região sul ainda vai trazer chuva volumosa para principalmente o estado paranaense. Volume de chuva de até 70 milímetros. Já no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a chuva vai ser um pouco mais fraca, mas mesmo assim ainda tem chuva nos próximos dias. E na próxima semana, essa chuva no estado do Paraná deve ganhar ainda mais intensidade. O volume de chuva não deve passar de 100 milímetros na faixa oeste do Paraná no decorrer da próxima semana. Durante o terceiro período, essa chuva ainda não deve dar trégua, previsão ainda de chuva abrangente nos 3 estados da região sul. Dessa vez o volume de chuva vai ser um pouco menor e as pancadas mais expressivas vão se concentrar no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do Paraná, volumes de até 50 milímetros até o dia 3 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, os índices de umidade do solo nos 3 estados da região sul ainda devem seguir bastante elevado, porque as instabilidades, além de se tornarem abrangentes, ganham bastante intensidade e a previsão é de chuva volumosa nas próximas semanas na região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, viu, Juliana Rezende. Olha, em clima de final de semana, o Bom Dia Produtor traz informação para você, homem e mulher do campo, sintonizada aqui na nossa programação. Os produtos da Bayer você já conhece, não é mesmo? Ou que você ainda não sabe, que eles estão lançando a primeira coleção de roupas inspirada nos agricultores. Levando então essa ação, buscando essa renovação, esse orgulho de ser agro, que a gente vai ver agora essa primeira coleção que busca se conectar com os clientes e levar o orgulho de ser agro além das fronteiras. De estilo casual, tem peças para homens e também para as mulheres, com estampas variadas que combinam tanto com o campo, mas também com o ambiente urbano. E para falar sobre esse lançamento, eu vou conversar com o diretor de acesso ao mercado da Bayer, o Ivan Moreno, por telefone. Bom dia, Ivan, bem-vindo aqui ao nosso programa Bom Dia Produtor. E olha, a Bayer é uma empresa global focada em ciências da vida nas áreas e cuidados também da saúde humana e animal na agricultura. Mas por que vocês resolveram fazer esse lançamento, lançar uma coleção de roupas inspiradas na agricultura? Existe algum tipo também de diferenciação em relação aos materiais usados nessa primeira coleção? Bom dia, Ivan. Bom dia, Elaine. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de participar aqui com vocês e dar bom dia também para a sua audiência. Bom, o que levou a gente a lançar essa coleção, essa primeira coleção de roupas aqui dentro da Bayer, foi a ideia de homenagear o produtor rural. Tanto que um dos slogans da nossa campanha é de mostrar o orgulho de ser agro. Hoje o produtor rural ele é um dos grandes fatores de riqueza desse país, a agricultura é um dos maiores pilares da nossa economia, e a gente achou que através dessa coleção a gente conseguiria tangibilizar um pouco esse trabalho que é feito no campo e que traz vantagem para toda a sociedade brasileira. Além disso, sobre o material usado, toda a nossa coleção é feita de algodão produzido aqui no Brasil. Então, é toda feita de fibras naturais e de algodão produzido aqui no Brasil, que de novo é uma forma de mostrar esse orgulho do campo, esse orgulho de ser agro, de tangibilizar o trabalho do produtor rural, principalmente para um público urbano que não está tão familiarizado com o trabalho dele. Então quer dizer que essa inspiração veio dos agricultores, mas conta um pouquinho mais como foi pensada essa coleção, as estampas e, claro, quando que a gente vai poder ter acesso a essas peças? Bom, Elaine, a inspiração ela vem dos agricultores e também da cultura do campo. Na coleção inteira a gente tem os símbolos das nossas principais culturas: soja, algodão, milho, ou outros grãos, cana-de-açúcar, ou seja, todas as culturas
que são culturas de larga escala aqui no Brasil e inclusive também frutas e vegetais estão representadas na coleção. E além de tudo, todas as peças elas levam em consideração e levam também como inspiração esse orgulho da cultura do campo, esse orgulho do agronegócio nacional. E a coleção ela já está disponível, a gente tem um primeiro site, um website que já está comercializando a coleção, que chama Produtor Agro, www.produtoragro.com.br. E além disso, todos os membros dos nossos programas de relacionamento também podem adquirir ou trocar peças da coleção por pontos no nosso programa de fidelidade. Olha, interessante essa informação que você acabou de passar, poder trocar por pontuação. Explica melhor para a gente como é que funciona, Ivan. Isso mesmo, Elaine, você está correta. Todos os itens da coleção, eles também pontuam dentro da Rede Agroservices. A Rede Agroservices foi uma iniciativa que a gente lançou há cerca de 3 anos atrás, onde os membros da rede, os clientes, distribuidores cooperativos que são membros da rede, quando transacionam com a gente com algum produto aqui da Bayer, eles acumulam ponto e eles podem trocar esses pontos por serviços. Então, a coleção para a gente, ela também veio como uma materialização de como essa rede funciona, porque ela está dentro da Rede Agroservice em 2 pontas. Então, quando alguém adquire um produto da coleção, ela ganha pontos para trocar por serviços, mas os produtos da coleção também estão disponíveis para serem trocados por pontos que o cliente já tem dentro da rede. Então, hoje a coleção tem essas 2 funções, tanto de acumular ponto, como de poder ser trocada através de pontos dentro do nosso programa. Para quem quiser conhecer mais sobre o programa, o site é www.redeagroservices.com.br e lá vocês vão encontrar todo o mecanismo de funcionamento, telas para inscrição e assim por diante. Bom, Elaine, eu queria agradecer a oportunidade de participar mais uma vez aqui com vocês do programa, a oportunidade de divulgar a coleção e a Rede Agroservices, e fica aqui um convite final para quem quiser conhecer essa iniciativa, se conectar com a gente nesse movimento de orgulho do agronegócio dentro da Rede Agroservices. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Ivan Moreno, ele que é diretor de acesso ao mercado da Bayer, com essa bela coleção inspirada no agronegócio, na agricultura. É o orgulho de ser agro e nós fazemos questão de reforçar aqui no Bom Dia Produtor. Vamos para o intervalo? Intervalo comercial, na volta nós vamos falar sobre o Outubro Rosa e o Bom Dia Produtor também já aderiu à campanha Outubro Rosa. Nós estamos com um lacinho aqui, daqui a pouquinho nós teremos informações para você, produtora rural que está aí no campo trabalhando. Já uma entrevista muito importante. Fique com a gente. 8h56 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira em companhia do Bom Dia Produtor. E por aqui a gente tem um recadinho para você, mulher do campo. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização para as mulheres sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de mama, mas também aproveita para falar sobre a promoção da saúde da mulher. Essas ações acontecem durante todo o ano, mas durante esse mês de outubro tem mais intensidade, algumas ações, e ela é simbolizada por esse lacinho rosa que você também está vendo aqui no cantinho direito do seu televisor, que nossa equipe toda está usando hoje, e você também vê durante a programação para a gente reforçar a importância do Outubro Rosa para as mulheres. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui para a gente poder esmiuçar as informações sobre essa tão importante saúde da mulher. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a coordenadora educacional do Senar MS, também diretora da FamaSul, a Terezinha Cândido. Muito bem-vinda, viu, Terezinha, aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, bom dia a você também. É um prazer para a gente ter essa oportunidade de falar sobre a prevenção do câncer, né, de útero na mulher
e de mama também, porque a gente fala assim, quando a gente vai falar de saúde, a gente procura falar de uma forma bem ampla, né? É isso mesmo. Então, ó, essa vai para as mulheres, você mulher que acompanha aqui, informações estratégicas de mercado, mas a saúde é muito importante, né, Terezinha? Vamos reforçar o programa especial Saúde da Mulher Rural, que é desenvolvido pelo Senar e tem levado conscientização, tem também levado autoestima, Exatamente. Palestras, enfim, conta pra gente como é que é o serviço desenvolvido pelo Senar. Então, a gente vem falando muito hoje em empoderamento da mulher, né? Então a mulher tá no mercado de trabalho de uma forma assim muito significativa, vem trabalhando, vem se desenvolvendo, né? Então a gente torce realmente para que isso aconteça de uma forma cada vez mais pujante, né? Mas a gente não pode esquecer de alguma coisa mais básica e a mais importante, que é a saúde. A saúde. Né? Então por isso o Senar, o Sistema Farmasul, ele vem se preocupando com essas questões da saúde, porque não adianta a gente se envolver em produção, falar de altos índices de produção, se a saúde, principalmente da mulher e da mulher do campo, não está sendo bem cuidada, né? Então a gente vem desenvolvendo esse programa durante o ano inteiro e, como você mesmo disse, agora no mês de outubro, de uma forma muito mais focada na mulher. Na mulher, né? E como é que funcionam essas ações? Conta pra gente, tenho certeza que muitas mulheres sintonizadas já têm acesso ao programa Saúde da Mulher, mas para as demais, o que consiste esse programa, Terezinha? Isso. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala de saúde, a gente percebe assim que nós, como sociedade, de uma forma geral, ainda deixamos muito a desejar. Né? E aí, quando se trata ainda da saúde do campo, ainda assim é uma dificuldade maior, principalmente pela dificuldade de acesso. Então, por isso, nós estamos com esse programa, nós levamos médicos, levamos informações, levamos ações, né, em parceria do Sistema Farmasul Senar com as prefeituras dos municípios. Que é importantíssimo, né, Terezinha? Não teria como acontecer isso. Por quê? Porque, como eu te falei, a gente tem muita dificuldade de acesso. A gente precisa de ônibus, precisa de transporte, para que a gente tenha a condição de levar todas essas mulheres para que tenham acesso realmente à saúde, né? Então, nessa oportunidade, a gente vem trabalhando pelo estado todo. Agora, realmente, amanhã nós estaremos no município de Iguatemi, fazendo uma outra ação, né? Então, é um programa que está tendo uma aceitação muito grande, tá? É um programa muito importante para o Sistema Farmasul. A gente está tratando isso com muito carinho, porque a gente tem percebido que o resultado, por exemplo, nós fomos no município de Corumbá. Isso que eu ia falar, vocês foram muito longe, levaram para a população ribeirinha que não tem acesso nenhum à saúde. Mas como assim, foi parceria, as valiosas parcerias. Foi possível o Exército participar junto com a gente para ajudar no transporte, a Prefeitura Municipal, todas as secretarias se envolveram. Por quê? Porque nós chegamos... Nós, inclusive, estamos vendo fotos de todos os municípios atingidos também. Todos os municípios. Esse que estava aparecendo é Corumbá, realmente. Corumbá. E lá, nós fizemos uma região, foi feito até dentro do Tatersal de um leilão. Olha só. Levamos, não tinha estrutura adequada, mas assim, a boa vontade de todos os parceiros fez o evento ser possível, né? Bacana. E a gente atendeu pessoas com 60 anos de idade que nunca foram no médico. Nunca sabe? foram, Terezinha. Nunca tiveram acesso, sabe assim? Então, assim, hoje, a gente aqui na cidade, a gente tem dificuldade de marcar horário e tal. Agora, você imagina uma pessoa que mora no campo, que às vezes, para ele ter acesso ao médico, demora às vezes 1 dia, 2 dias de viagem. Então, se torna assim, quase impossível, né? Então, foi uma oportunidade muito relevante para a gente e muito gratificante, né? Para a gente ter acesso a essas pessoas, levar essa oportunidade de saúde para as pessoas do meio rural. E quais são esses procedimentos realizados também, Terezinha? Então, em todos os municípios, a gente faz primeiro uma palestra de conscientização. Por quê? Porque a gente vai falar não só do câncer de prevenção, mas também a gente fala muito do câncer de pele.
Porque as pessoas do meio rural, elas estão muito expostas ao sol e a cultura nossa, né, não tem essa cultura proteção, de usar protetor solar, né? Então a gente tem percebido o índice muito grande de pessoas com câncer de pele em função, né, da lida no campo realmente. Então a gente faz palestra de conscientização, aí nós temos atendimento, nós levamos urologista, ginecologista, aí no homem a gente vai fazer o PSA e o exame do toque. E depois, os casos que já dão positivos, a gente já faz os devidos encaminhamentos. Que legal, né? Então a pessoa não fica assim, pega o diagnóstico e fica simplesmente naquilo, né? E na mulher, a gente vai fazer o preventivo, aí faz exame como glicemia, pressão, diabetes, todos esses exames que estão disponíveis nos postos de saúde, a gente leva para a população rural. E também tem uma parte que eu acho que é interessante, a gente vai falar de autoestima, né? Para a gente trabalhar essa autoestima das mulheres, a gente faz a parte do que a gente chama de embelezamento, né? Que legal. Leva salão de beleza, com corte de cabelo, maquiagem. Dá um trato no visual. Dá um trato no visual, por dentro e por fora. Muito bom, né? muito então bom. Ela sai bastante satisfeita, né? E aí, para terminar, a gente ainda tem esse kit aqui. Que é uma graça, que é uma né? graça. O que tem aqui? Né? É um chapéuzinho aqui muito tem bonito. Um chapéu, porque como a gente vai falar do meio rural, que a gente vai falar do contato com o sol direto para trabalhar, aí a gente dá o chapéu. Olha lá, né? a gente acabou de ver aqui, imagem das produtoras também recebendo. Isso. E tem um lacinho muito charmoso. Esse aqui realmente foi pensado para a mulher, para trabalhar a autoestima das mulheres, valorizar. Né? Aí a gente leva a garrafinha de água. Importante, né? se hidratar, né? Para se hidratar realmente. E aqui tem uma mochilinha para ela carregar os pertences dela. E claro, tem até, né, o espelho com a escovinha de cabelo, simbolizando realmente a vaidade da mulher, né? Com certeza. Então isso aqui, elas ficam assim, se sentem muito valorizadas, né, com o presente, e fazendo o exame ainda é um estímulo para que elas procurem, né? Mais um estímulo, né? É verdade. Para que elas procurem. E tem todo o Brasil, Terezinha, que a gente está falando para o Brasil inteiro nesse momento. Esse programa Saúde do Homem e da Mulher é um programa desenvolvido pelo Senar Central. Ele acontece no Brasil inteiro. E para ter acesso a essas informações, como faz para acessar, por exemplo, a produtora que está lá na região norte, quer saber se tem algum programa que vai chegar na região dela? É só acessar no site do Senar. Está todo disponível, os municípios. Qual é? Vamos falar para o pessoal? É Senar, né, www.senar.org.br. Isso. Se entrar no site do Senar, aí ele vai ter acesso aos municípios que a gente vai atender. Como eu te falei, ele acontece no Brasil inteiro. Que legal. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente potencializou o evento com a parceria com as prefeituras. Aí a gente tem a oportunidade de não só levar os preventivos, mas fazer esses exames que eu te falei, que é o glicemia, que é outros, cabeleireiro, tudo isso é em função da parceria do município. Obrigada, viu? Nós conversamos aqui com a Terezinha Cândido, ela que é coordenadora educacional do Senar MS, também diretora da FamaSul, repassando essas informações tão importantes no Outubro Rosa para você, mulher do campo, ficar sempre ligada na saúde. Recado dado? Recado dado. Eu queria só assim, frisar a importância de a gente trabalhar com a prevenção. Exato. Porque quando a gente prevenir começa... é melhor que remediar. Melhor que remediar. É isso mesmo. Que a gente percebe o seguinte, que 70% da saúde nossa está relacionada à prevenção. Saúde é muito importante e ela é o item essencial para você conseguir maior produtividade na sua empresa rural. Muito obrigada, viu, Terezinha? Obrigada a vocês. Antônia, com você. E agora o assunto é a previsão do tempo. Vamos falar para a região norte do país. Por lá choveu em algumas áreas, mas de modo geral o déficit hídrico continua nessa região. Vamos saber se existe previsão de chuva para a próxima semana. Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. As áreas de pastagens que vêm enfrentando dificuldade para o crescimento, principalmente na região norte, agora devem receber chuva nas próximas semanas. Os índices de umidade do solo nessas áreas encontram-se muito baixos, como é o caso do Amapá, metade leste do Pará e também Tocantins,
Com índices abaixo de 20% de umidade no solo, os pastos seguem prejudicados por conta desse déficit hídrico. Nos próximos dias, a chuva ainda não vai alcançar essas áreas mais secas da região norte, porque o calor e a alta umidade do ar mantêm as chuvas mais frequentes na metade oeste da região nortista. Inclusive, a previsão é de chuva mais forte nessa faixa mais a oeste da região, acumulados de até 50 milímetros até o dia 24 de outubro. A partir da próxima semana, essa chuva já começa a se espalhar um pouco mais pela região e já alcança áreas do estado do Pará, também o Amapá, em algumas áreas até do norte do Tocantins, mas ainda de forma muito fraca, pancadas isoladas e também irregulares, porque as chuvas mais frequentes e abrangentes ainda devem seguir ocorrendo na metade oeste, entre o Acre, o Amazonas, Rondônia e também Roraima. É na terceira semana que essa chuva da região norte, ela consegue se espalhar um pouco mais. E aí volta a chover em áreas mais secas da região norte. Tem previsão de chuva em todos os estados da região nortista e principalmente nas áreas mais secas, como é o estado do Amapá, Pará e também Tocantins. Na faixa oeste do Pará, a previsão é de chuva expressiva, acumulados de até 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, até o dia 3 de novembro, as instabilidades vão conseguir se espalhar pelas áreas mais secas da região norte. E as áreas de pastagens que já vinham mantendo ritmo mais lento de crescimento voltam a ser beneficiadas com essas instabilidades. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana, pelas informações. A Juliana volta na próxima segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor. E na reta final tem gastronomia. Você vai aprender a fazer um ceviche tropical, que é um prato tipicamente peruano, mas vai ter um toque sul-mato-grossense que a gente mostra para você só daqui a pouquinho, depois do intervalo. 9h13. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de sexta-feira para falar agora para você, produtor rural da região sul do país. E é bom lembrar que os produtores rurais de várias regiões participam através do nosso aplicativo, que é o 67992647810. Foi o caso do Júlio de Bagé. Ele mandou para a gente uma pergunta para saber como que vai ficar a situação climática na próxima semana na região sul do país. E para isso, nós vamos falar novamente com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, conta para a gente como fica a situação na próxima semana para a região sul. As chuvas devem seguir persistindo na região sul, pelo menos até o começo do mês de novembro. As instabilidades ainda não devem dar trégua e a previsão ainda vai ser de chuva forte e também frequente no sul do país. Os índices de umidade do solo já estão bastante elevados. No Rio Grande do Sul e também nas áreas em Rosa, em Santa Catarina, a umidade do solo já fica com índices superiores a 90%, enquanto que nas demais áreas os índices de umidade ainda regulam em torno de 70% a 80%. Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria de forma costeira pela região sul ainda vai trazer chuva volumosa para principalmente o estado paranaense. Volume de chuva de até 70 milímetros. Já no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a chuva vai ser um pouco mais fraca, mas mesmo assim ainda tem chuva nos próximos dias. E na próxima semana, essa chuva no estado do Paraná deve ganhar ainda mais intensidade. O volume de chuva não deve passar de 100 milímetros na faixa oeste do Paraná no decorrer da próxima semana. Durante o terceiro período, essa chuva ainda não deve dar trégua, previsão ainda de chuva abrangente nos 3 estados da região sul. Dessa vez o volume de chuva vai ser um pouco menor e as pancadas mais expressivas vão se concentrar no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do Paraná, volumes de até 50 milímetros até o dia 3 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, os índices de umidade do solo nos 3 estados da região sul ainda devem seguir bastante elevado, porque as instabilidades, além de se tornarem abrangentes, ganham bastante intensidade e a previsão é de chuva volumosa nas próximas semanas na região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Mais uma vez, obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. E agora nós vamos até São Paulo, até a B3, Brasil Bolsa Balcão, saber como estão os negócios do mercado financeiro nacional. Quem está por lá nesse momento é a Sara Kirchhoff. Sara, muito bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Produtor. Aqui de São Paulo a gente vai trazer agora os indicadores dos preços das commodities, das
commodities agrícolas, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Eu vou começar falando do café, que ontem teve um dia de alta, tanto no mercado físico, no indicador CPEA, como também no mercado futuro, nos contratos negociados lá na Bolsa de Londres, Nova York e também aqui na B3. No indicador CPEA, começando com o café arábica, o café arábica subiu ontem 1,25, passando para R$ 445,65 a tonelada de café arábica. Uma alta, então, como eu falei, de 1,25 no dia, mas no acumulado do mês, café arábica segue em queda no indicador CPEA, uma queda de 0,64%. Já o café robusta no indicador CPEA, mercado físico, teve uma alta ontem de 0,13%, com o valor de R$ 378,01. Já no mercado futuro, começamos com a Bolsa de Londres, café robusta na Bolsa de Londres, que ontem teve uma alta nos principais contratos, mas hoje já está um pouquinho diferente a situação, começando aqui com o contrato negociado para o mês de novembro, que está em queda nesta sexta-feira, queda de 0,24%, com o valor de 2.023 dólares a tonelada. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem estão com uma alta de 0,10% neste momento, com o papel negociado por 1.975 dólares a tonelada. Já os contratos com vencimento para março do ano que vem sobem 0,25% e apresentam um valor de 1.955 dólares a tonelada. Já passamos para o café arábica na Bolsa de Nova York, que ontem teve um dia de alta, e hoje também segue em alta. Contrato com vencimento para o mês de dezembro sobe 0,27%, com o papel negociado a $1,27 por libra-peso lá na Bolsa de Nova York. Contratos com vencimento para março em alta de 0,26% a $1,30 por libra-peso, e contratos para maio de 2018 com valorização de 0,22%, estão sendo negociados a $1,33 por libra-peso. Terminamos com o café BMF, negociado aqui na B3 em São Paulo, que neste momento também acompanha essa movimentação de alta. E o contrato de dezembro sobe 0,10% na manhã desta sexta-feira, aqui na B3 em São Paulo. Nos últimos negócios, o valor é de 157 dólares e 25 centavos a saca. E no ajuste anterior, 157 dólares e 10 centavos a saca. Os contratos com vencimento para março do ano que vem sobem 0,88% na manhã desta sexta-feira, de 159 dólares e 15 centavos a saca. Nos últimos negócios, apresentam um valor de 160 dólares e 55 centavos a saca. Por último, contratos com vencimento para setembro de 2018, mês referência no mercado do café, sem variação nestes papéis para o mês de setembro de 2018. No ajuste anterior, o valor foi de 162 dólares a saca e neste momento permanece, portanto, no mesmo valor. Já no mercado do boi gordo, de acordo com o que foi divulgado no Valor Econômico na manhã desta sexta-feira, a queda de braço em Mato Grosso do Sul, aí em Mato Grosso do Sul, pode ter reflexos importantes para a JBS e, de acordo com o CPEA, os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a insegurança no setor está afastando os agentes das compras. E o preço do boi gordo ontem subiu no indicador CPEA, como a gente acompanha aí na tela agora neste momento. O preço do boi gordo ontem teve uma valorização e passou para R$ 141,60 a arroba. Ele vinha do valor de 141 a arroba, 141,5 centavos e passou, portanto, para R$ 141,60 o preço do boi gordo no indicador CPEA no fechamento da noite de ontem, quinta-feira. É uma alta de 0,39% no dia, mas o boi gordo segue acumulando uma queda no mês de outubro de 0,81%. Já o bezerro teve uma queda ontem no indicador CPEA de 0,23% e passou para R$ 1.186,07 por cabeça, usando aí como referência o estado de Mato Grosso do Sul. Mas no acumulado do mês, o bezerro segue em alta de 0,16%. Passamos para o preço do boi gordo no mercado futuro. Ontem teve variação nos preços dos contratos aqui na Bolsa de Valores. Alguns contratos subiram enquanto outros desceram e hoje vamos ver
como que está o preço do boi gordo aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Agora sim, os valores estão na tela. O contrato com vencimento para outubro deste ano, que é o mês referência no mercado do boi gordo, sobe 0,25%, vem aí de R$ 137,95 a arroba, e nos últimos negócios o valor que aparece é de R$ 138,30 a arroba, com 350 contratos negociados até este momento. Os contratos com vencimento para novembro sobem 0,04%, próximos da estabilidade, portanto, passando de R$ 137,70 para R$ 137,75. E os contratos com vencimento para dezembro estão em queda de 0,28%. No ajuste anterior, o valor do fechamento foi de R$ 141,10 a arroba, e o contrato para outubro, R$ 148,00, outubro de 2018 agora, R$ 148,30 a arroba. Já passamos para o mercado do milho. O fechamento de ontem do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apontou para uma queda do milho, o milho que vinha aí com ganhos importantes no mercado físico, ontem caiu quase 1%, 0,98% foi a queda do milho na quinta-feira, mas no acumulado do mês, o produto segue em alta no indicador CPEA, uma valorização de 4,66%. No último indicador, então, do CPEA, o preço para a saca de 60 quilos é de R$ 31,44. Já passamos para o milho no mercado futuro, que ontem teve um dia positivo lá na Bolsa de Chicago e também aqui na B3, mas hoje apresenta uma queda lá na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui no painel. O contrato com vencimento para dezembro está caindo 0,14% na manhã de hoje, com o papel negociado a R$ 3,48 o bushel. Contratos com vencimento para março em queda, uma leve queda de 0,06%, assim como os contratos de maio e julho de 2018. O papel para março, então, vale neste momento R$ 3,62 por o bushel. Contratos para maio, R$ 3,71 o bushel. E contratos para julho, R$ 3,78 o bushel. E com isso eu vou encerrando a minha participação por aqui, Antônio, devolvendo o sinal para Campo Grande. É com vocês. Obrigado, Sala, pelas informações. Bom final de semana. E agora a Elaine tem para você mais informações. Elaine, é com você. E para finalizar esse bloco, já em clima de final de semana, tem gastronomia no Bom Dia Produtor. Isso porque a partir de hoje até domingo acontece um grande evento aqui na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, que é a sede aqui, onde fica a sede da rede SBA. É a comitiva dos chefes que vai reunir 31 chefes de cozinha internacional, bartender. Vão fazer uma confraternização com releitura de pratos, inclusive até com elementos bastante exóticos. E claro, você que não vai ter a oportunidade de ver o Bom Dia Produtor, traz até você uma receita bem especial. E para isso nós estamos convidando aqui para o programa hoje o chefe de cozinha, o Gustavo Helney, que já tem aí uma vasta experiência, 2 décadas de experiência, e vai trazer para a gente o ceviche tropical, que tem um elemento diferenciado. Muito bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Nós vamos preparar aqui hoje um ceviche de pacu. Porque o ceviche tradicional, o ceviche é um prato peruano, é isso? Isso, é um prato clássico da culinária peruana. E aí nós vamos utilizar aqui um peixe nosso da nossa região, que é o pacu. O pacu. E por que o pacu? Para explicar para o pessoal, o Brasil inteiro sintonizado nesse momento. Porque é um peixe muito típico na nossa região, do nosso estado, não é? E encontra muito fácil. A pesca dele é muito interessante também, até a pesca, e você pode estar fazendo, pescando e já preparando a sua ceviche aí junto. Então vamos lá? Lápis e papel na mão, porque é hora dos ingredientes. Para preparar essa receita hoje, nós vamos utilizar 200 gramas de pacu, filé de pacu já pronto, meia unidade de cebola roxa, 4 limões, pimenta, dedo de moça, coentro. O coentro você pode utilizar a gosto e o sal. E para decorar, uns chips de batata doce.
E depois de anotado todos os ingredientes, é hora do modo de preparo. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse grande currículo do Gustavo Reunei. Você acabou de chegar da Itália também, que a gente acabou de ficar sabendo também dessa história. Conta pra gente o que você foi fazer lá na Itália. Bom, eu atendo um restaurante em Turim, na Itália, onde eu assino um cardápio lá também, e fui fazer o aniversário de um dono de uma empresa lá também. Muito bacana. Além disso, a gente também ficou sabendo no seu currículo que você já atendeu o presidente, já atendeu até a seleção brasileira. Como foi isso? Conta pra gente essa experiência de servir esses grandes nomes aqui do nosso país. Bom, foi muito interessante, gratificante e muito cansativo também, não é? Porque assim, é uma maratona de serviço, aonde tem que sair tudo muito perfeito, com o tempo, temperatura, não pode ter nenhum deslize, nada. E foi tudo muito perfeito, todo mundo gostou, não é? Foi elogiado aí e o pessoal conseguiu se alimentar direitinho, sem problema. Além disso, você também é professor de gastronomia e dá consultoria. É muita coisa. Consegue dormir, Gustavo? Consigo, a gente dorme um pouquinho, né? Ainda cuida de fazenda? Ainda é administrador? Isso, também, a gente administra a fazenda também. Tem que fazer de tudo um pouco, né? Na verdade, assim, a fazenda veio da família, então que a gente acaba assumindo, não é? E tomando conta da fazenda. E o restaurante e tudo é minha paixão, não é? Cozinhar aí já é uma arte, é uma coisa muito gostosa. Sempre gostou de cozinhar? A vida inteira. Desde a vida pequeno? inteira, sim. Não teve como escapar. Eu falo assim que a cozinha foi me chamando devagar, foi me chamando, e na hora que eu vi, eu já estava totalmente dentro da cozinha, e aí assim, você vai fazendo as outras coisas devagar. Não é? Então assim, eu vou todo mês para a fazenda, não é? A gente vai fazendo assim, minha paixão também é ensinar, dar aulas, a gente dá aula no Senac, dá aula em outros lugares também, fazendo sempre uma parceria e tentando passar um pouco do nosso conhecimento para as pessoas, né? Outro diferencial, ainda falando do Comitiva dos Chefes, vão ser 31 chefes com releitura de pratos, vamos mostrar também a culinária regional e também até com ingredientes exóticos. Conta pra gente como é que vai ser essa experiência de tantos chefes reunidos aqui no estado. Olha, vai ser muito gostoso, não é? Tem muita gente que está vindo de fora para poder nos prestigiar e para estar aqui junto trabalhando com a gente, não é? É uma experiência, eu acho que para quem vier assistir e participar, é uma experiência gastronômica maravilhosa, porque você vai encontrar muita gente, não é? Fazendo vários pratos totalmente diferentes, pratos com ingredientes regionais, que a proposta é utilizar ingredientes regionais com apresentações um pouco diferentes. E eu acho que vocês vão gostar das aulas e dos pratos que estão para ser degustados na praça de alimentação. Falando em prato, vamos voltar agora ao modo de preparo para explicar para o pessoal de casa como é que funciona, como é que é feito o ceviche tropical. Vamos lá? Agora é com você. Ok, primeiramente, o filé de pacu que já está cortado em cubos. Lembrando que é para uma pessoa. Isso aqui é para uma pessoa, não é? Então, a gente coloca em uma travessa, de preferência de inox, não é? Porque vai ter o contato com o peixe é fresco, não é? É frio, então é melhor estar colocando tudo na travessa de inox, ok? Colocou o peixe, vamos acrescentar a cebola. E tem que ser cebola roxa? Olha, eu prefiro a cebola roxa, ela dá um sabor melhor, não é? Ela tem uma oxidação e fica também bonito, né? Porque a cebola branca, se você utilizar, ela vai sumir depois. Então eu quero trabalhar com cores. E as cores a gente pode estar utilizando a cebola roxa aqui. Esse é o detalhe dos grandes chefes de cozinha, né? Tem sempre um detalhe diferenciado. A gente sempre trabalha com cor, né? Na verdade, assim, o cliente, primeiramente, ele come com os olhos. Uma experiência visual, né? Se você não comer com os olhos, não vai. Não adianta, a comida pode estar mais gostosa que for, mas se não está bonita, não te dá o prazer, não é? Que tudo tem. Então você tem que começar pelos olhos e aí vai descobrindo outros sentidos e buscando. Agora eu vou colocar a pimenta dedo de moça, ela foi cortada em tiras e nós tiramos a semente dela. Por que eu tirei a semente? Para não ficar tão ardida. Agora, se você gosta dela muito ardida, usa semente também. Só que, cuidado, fica muito ardida. Vamos colocar
uma colher de coentro. Se gosta menos, põe menos. Se gosta mais, coloca mais. Isso, se gosta, é a gosto, o coentro é a gosto, porém ele dá um sabor especial para o prato. E vamos colocar limão. Você pode deixar o limão já espremido ou espreme na hora, da forma como você quiser. E é o limão que dá o diferencial desse ceviche. Sim, o limão, o que acontece? Ele vai começar a cozinhar o peixe, né? Então, na verdade, é um peixe cru cozido no limão, né? E esse contato do limão, sal e as especiarias, ele vai ficar branco e isso chama-se leite de tigre. Leite de tigre, interessante. Mais um item aí que a gente aprende diariamente. E coloca-se os 4 limões. Isso, nós vamos colocar os 4 limões para poder ficar com um sabor ácido e cozido ao mesmo tempo. Fica muito gostoso. E ele tem que preparar e já consumir, Gustavo? Ele não é interessante ficar guardado, até porque como ele está com limão, vai cozinhando. Quanto mais tempo no limão, mais cozido ele fica, ele vai ficando mais esbranquiçado e aí você vai perdendo um pouco o ponto, né? Então aqui é só ir colocando o limão, depois eu vou colocar o sal e misturar e aí depois é muito simples essa receita. O pessoal de casa deve estar se perguntando em que momento, assim, que tipo de festividade a gente pode fazer, que tipo de comemoração em casa que faz o ceviche? O ceviche na verdade, uma entrada fria, então você pode servir ela como entrada. Ah, mas eu só queria comer ela assim porque ela é um prato mais leve. Pode ser utilizado em diversas etapas, não é? Normalmente ela é uma entrada fria. Existe algum tipo de acompanhamento? Aí, neste caso aqui, eu vou colocar os chips de batata doce. Mas, tradicional, se usa batata doce e usa o milho também, não é? Você pode colocar o milho. Aqui a gente vai usar só a batata doce como ingrediente. Pode ser ela em chips ou como pode ser ela cozida e cortada em cubos para acompanhar. Muito bem, agora você já espremeu os limões. Agora eu vou colocar o sal, tá? Sal também, lembrando que sal é a gosto, mas cuidado com o sal, não é? Porque sal demais não vai fazer muito bem à saúde. Então, muito bem lembrado, Gustavo. Tome cuidado com o sal. E agora aqui é só misturar todos os ingredientes e esperar uns 2 minutinhos só para ela poder curtir e servir o prato e aí experimentar. Essa é a parte boa. E aí, me diz então que tipo de bebida que acompanha essa entrada? Olha, aqui você pode utilizar um vinho branco, não é? Você pode utilizar um espumante brute, que vai muito bem com peixe cru, não é? Essa é uma ideia interessante para você poder consumir a ceviche. Então a gente vai ver agora, a gente vai deixar o prato preparado para mostrar para você como é que fica essa receita de ceviche tropical. Muito bem, você já viu os ingredientes, o modo de preparo e chegou a hora da montagem. Agora é com você, Gustavo. Isso, o prato já está preparado. Vamos só mais um pouquinho de um verde para dar uma alegrada no prato. E eu fiz uma montagem no aro, onde a gente retira. E agora é só experimentar. Está pronto o prato. Que maravilha. E com esse ceviche tropical, nós encerramos. Bom dia, produtor, com ceviche tropical. Bom dia, produtor gastronômico. Nessa manhã de sexta-feira, a gente fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira, às 7h15 da manhã. E para você que está desde cedinho acompanhando a nossa programação, muito obrigada pela sua audiência. Mas segunda-feira tem mais, viu? Semana com muitas informações para o seu planejamento estratégico. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até segunda. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.